Olá, nono ano, bom dia. Vamos fazer a correção da nossa atividade no módulo 2, páginas 115 e 116. A primeira questão diz o seguinte: em cada equação, transforme o primeiro membro em um trinômio quadrado perfeito, fatório, e em seguida determine as raízes da equação. Então, a gente tem que fazer três coisas: transformar o trinômio, transformar o primeiro membro da equação em um trinômio perfeito, depois fatorar e em seguida encontrar as raízes da equação, tá? Então, vamos lá. Para transformar essas equações em um trinômio quadrado perfeito, a gente vai utilizar essa formulazinha aqui, em que a gente vai fazer o primeiro membro, né? Aqui, acompanhado aqui do coeficiente A, né? A vezes x ao quadrado, mais bx, mais coeficiente b sobre 2 elevado ao quadrado, igual a zero, mais o coeficiente b sobre 2 elevado ao quadrado. E a gente vai substituir aqui, ó. Vai ficar x ao quadrado, mais 2x, mais o coeficiente b, que é 2, sobre 2 elevado ao quadrado. Aí eu vou pegar esse 3, vou trazer ele para o segundo membro, então vai ficar 6 menos 3, mais o coeficiente b sobre 2 elevado ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado mais 2x, 2 dividido por 2 é 1, 1 elevado ao quadrado é 1, igual a 6 menos 3, que dá 3, 2 dividido por 2, 1, 1 elevado ao quadrado é 1. Então, vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1, 3 mais 1, 4. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente já transformou ele para trinômio quadrado perfeito, a gente vai tirar a raiz do primeiro e do terceiro termo, do último termo aqui. Raiz quadrada de x ao quadrado, ó, é x, né? Aí eu vou utilizar o quadrado da soma, tá? Ó, porque aqui é mais, né? Então, eu utilizo o quadrado da soma. Então, mais raiz quadrada de 1 é 1. Então, vai ficar a mais b, que é x mais 1, elevado ao quadrado, igual a 4. O que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar essa potenciação em forma de radiciação. Então, vai ficar x mais 1, que é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. E agora eu vou calcular as raízes com o resultado da raiz, né? A raiz positiva e a raiz negativa. Então, vai ficar x mais 1 igual a raiz quadrada positiva de 4, né? Raiz quadrada positiva não, né, gente? Corrigindo. Mais raiz quadrada de 4 e depois menos a raiz quadrada de 4. Que vai ficar 2. Então, vai ficar x igual a 2 menos 1 e x igual a 1. E o outro vai ficar x mais 1, que é igual, menos a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, vai ficar x igual a menos 2 menos 1, x igual a menos 3. Então, a solução é menos 3 e 1, ok? Vamos para o item B. No item B, a gente tem a equação x ao quadrado mais 6x mais 11 igual a 3. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, transformar para um trinômio quadrado perfeito. Então, vai ficar x ao quadrado mais 6x mais coeficiente b sobre 2 elevado ao quadrado igual a 3, passo o 11 para o segundo membro, fica menos 11, mais o coeficiente b, que é 6 dividido por 2 elevado ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado mais 6x, 6 dividido por 2 é 3, 3 ao quadrado é 9, igual a 3 menos 11 dá menos 8, 6 dividido por 2, 3, 3 ao quadrado, 9. Resolvendo, vai ficar x ao quadrado mais 6x mais 9. Menos 8 mais 9 dá 1. Então, agora, eu vou tirar a raiz quadrada de x ao quadrado e a raiz quadrada de 9 e aplicar o quadrado da soma. Então, vai ficar x, que é a raiz quadrada de x ao quadrado, mais a raiz quadrada de 9, que é 3, elevado ao quadrado, igual a 1. Agora, eu vou
transformar essa potenciação em radiciação, vai ficar x mais 3 igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Então, agora eu vou usar o mais 1 e o menos 1 para poder resolver e encontrar as raízes. Então, vai ficar x mais 3 igual a 1, x é igual a 1 menos 3, x é igual a menos 2. E vai ficar x mais 3 igual a menos 1, x é igual a menos 1 menos 3, x igual a menos 4. Então, solução é menos 4 e menos 2. No item C, eu tenho x ao quadrado mais 8x menos 9 igual a 0. Então, substituindo na fórmula, vai ficar x ao quadrado mais 8x mais 8 sobre 2 elevado ao quadrado igual, passo 9 segundo membro, mais 9 mais 8 sobre 2 elevado ao quadrado. Lembrando que esse 8 sobre 2 é da fórmula, que é o coeficiente b dividido por 2. Então, vai ficar x ao quadrado mais 8x, 8 dividido por 2, 4, 4 ao quadrado, 16, igual a 9 mais 8 dividido por 2, 4, 4 ao quadrado, 16. Vai ficar x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a 9 mais 16, que dá 25. Retiro aqui a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, e a raiz quadrada de 16, que é 4. Aplico ao quadrado da soma, porque o sinal aqui é positivo. Vai ficar x mais 4 ao quadrado igual a 25. Transforma essa potenciação em radiciação, vai ficar x mais 4 igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. Encontrando as raízes, vai ficar x mais 4 igual, raiz quadrada de 25 é 5, aí é mais 5, x é igual a 5 menos 4, x igual a 1. X mais 4 é igual a raiz quadrada de 25, que é 25, então fica usando o menos daqui, fica menos 5. X é igual a menos 5 menos 4, x é igual a menos 9. Então, a solução é menos 9 e 1. No item D, a equação é x ao quadrado menos 6x igual a 7. Substituindo na fórmula, fica x ao quadrado menos 6x mais 6 sobre 2 ao quadrado igual a 7 mais 6 sobre 2 ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado menos 6x, 6 sobre 2 é 3, 3 ao quadrado é 9, mais 7 mais 9. Vai ficar x ao quadrado, ó, menos 6x mais 9 igual a 7 mais 9, 16. Então, vou tirar a raiz quadrada de x ao quadrado e a raiz quadrada de 9. Vai ficar o quadrado da diferença, porque aqui é negativo, ó. Vai ficar x menos 3 ao quadrado igual a 16. X menos 3 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. X menos 3 é igual a 4. X é igual a 4 mais 3, x é igual a 7. X menos 3 é igual a menos 4, x é igual a menos 4 mais 3, x é igual a menos 2. Então, a solução é menos 2 não, menos 1. Menos 1 e 7. Na questão 2, ele diz o seguinte: usando o procedimento de fatoração ou de completar quadrados, calcule as raízes das equações. Então, você pode escolher um dos métodos para resolver. Então, eu escolhi aqui o método da fatoração. Então, no item A, a gente tem x ao quadrado mais 14x mais 49 igual a 9. Então, o método da fatoração, vou tirar a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último termo aqui. E observar o sinal do coeficiente b. Ele é positivo, então vou usar o quadrado da soma. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 49 é 7. Então, x mais 9 ao quadrado é igual... x mais 7, perdão. Raiz quadrada de 49 é 7. X mais 7 ao quadrado é igual a 9. Então, vou passar essa potenciação em forma de radiciação. Então, vai ficar x mais 7 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. X mais 7 é igual a 3. X é igual a 3 menos 7. X é igual a menos 4. E aí, uso a outra raiz. X mais 7 é igual a menos 3. E x é igual a menos 3 menos 7. X é igual a menos 10. Então, a solução é menos 10 e menos 4. No item B, a gente tem a equação x ao quadrado mais 10x mais 20 igual a menos 4. Aí, aqui, se a gente for utilizar o método da fatoração, que é o que eu estou utilizando, a gente vai ter que transformar primeiro para um trinômio quadrado perfeito. Então, substituindo na fórmula, vai ficar x ao quadrado mais 10x mais 10 sobre 2 ao quadrado igual a menos 4 menos 20, passei para o segundo meio, vai negativo, mais 10 sobre 2 ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado mais 10x, 10 sobre 2 dá 5, 5 ao quadrado dá 25, igual... Menos 4 menos 20 dá menos 24, 10 dividido por 2, 5, 5 ao quadrado, 25.
Vai ficar x ao quadrado mais 10x mais 25 menos 24 mais 25 dá 1. Então, tiro aqui a raiz quadrada de x ao quadrado e a raiz quadrada de 25 e utilizo aqui o quadrado da soma porque é positivo, o coeficiente b. Então, vai ficar x mais 5, né? Raiz quadrada de x é x, raiz quadrada de 25 é 5. Ao quadrado igual a 1. Passo para o segundo membro aqui, em forma de radiciação, a potenciação vai ficar x mais 5 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. X mais 5 é igual a 1 e x é igual a 1 menos 5, x é igual a menos 4. X mais 5 é igual a menos 1, x é igual a menos 1 menos 5, x é igual a menos 6. Então, a solução é menos 6 e menos 4. Vamos para a página 116, para a questão 3. Diz o seguinte: um campeonato de rugby será disputado em turno e retorno, ou seja, cada equipe jogará 2 vezes contra cada uma das outras participantes do campeonato. Chamando de E a quantidade de equipes inscritas e de P a quantidade de partidas realizadas em todo o campeonato, a forma que expressa a quantidade de partidas em relação à quantidade de equipes é P igual a E ao quadrado menos E. Item A. Qual será a quantidade de partidas realizadas se 10 equipes se inscreverem para o campeonato? Então, vamos lá. Vamos aqui, ó, para a questão 3. Então, nós temos, ó, no item A, que a equação que descreve a quantidade de partidas em relação à quantidade de equipe é essa daqui, né? Ó. P igual a E ao quadrado menos E. E ele disse que 10 equipes se inscreveram para o campeonato. Então, onde tiver E, eu vou colocar 10, porque E está representando a quantidade de equipes. Então, vai ficar P igual a 10 ao quadrado menos 10. P igual, 10 ao quadrado é 100, menos 10. P é igual a 90. Então, teremos aqui 90 partidas. No item B, ele pede quantas equipes devem se inscrever para que sejam realizadas. Primeiro pontinho, 210 partidas. Segundo pontinho, 462 partidas. E o terceiro pontinho, 406 partidas. Então, o que eu vou fazer no primeiro pontinho? Eu vou substituir o P por 210. Então, vai ficar 210 igual a E ao quadrado menos E. Então, vai ficar, trazendo para o segundo membro, vai ficar, e já multiplicando por menos 1, E ao quadrado menos E, menos 210, igual a 0. Então, aqui eu já tenho uma equação do segundo grau. E aqui a gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva para resolver. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser igual. Quem é B? O B, ó, é o menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 210. Então, menos 1 ao quadrado é 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 210 dá 840. Então, o delta vai ser 841. Tá? Então, coloquei bem aqui do ladinho, né, os coeficientes para vocês verem, coeficiente A, B e C, para não se enganarem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar o delta no Bhaskara. Então, raiz 1 e a raiz 2, né, no caso. Então, quem que vai ser o nosso Bhaskara aqui, ó? Substituindo. É menos B, mais ou menos raiz do delta, dividido por 2A. Quem é o B? O B é menos 1, então vai ficar menos da fórmula com menos do coeficiente, que é menos 1, mais ou menos a raiz de 841, dividido para 2 vezes o A, que é 1. Então, x vai ser igual a quem? Menos com menos dá mais ou menos raiz quadrada de 241 dá mais ou menos 29, dividido por 2. Então, agora eu vou calcular a raiz 1 e a raiz 2. Raiz 1 vai ser 1 mais 29 dividido por 2. A raiz 2 vai ser 1 menos 29 dividido por 2. 1 mais 29 dá 30, 30 dividido por 2 dá 15. 1 menos 29 dá menos 28, dividido por 2 dá menos 14. O menos 14 serve pra gente? Não serve, né? Porque a gente tá trabalhando com números inteiros, tá trabalhando com equipes, então não tem como servir. Então, só vai servir pra gente o 15. Então, isso quer dizer que a gente tem 15 equipes. Agora, a gente vai pro segundo pontinho, que é 462 partidas. Onde tem P, eu vou substituir. Vou aqui já organizar a equação do segundo grau. Fica E ao quadrado menos E menos 462 igual a 0.
Vou aplicar o delta, que é delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Os coeficientes a é 1, o b é menos 1 e o c é menos 462. Então, vai ficar menos b, menos 1, quer dizer, b ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 462. Menos 1 ao quadrado é 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 462 dá 1848. Mais 1 dá 1849. Então, delta é igual a 1849. Agora, a gente vai aplicar o básico e calcular a raiz 1 e a raiz 2. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. X é igual a menos 1, dentro do parênteses, mais ou menos a raiz de 1849, dividido por 2 vezes 1. Menos com menos dá mais, raiz de 1849 dá 43, então 1 mais ou menos a raiz de 43 dividido por 2. Então, a raiz 1 vai ser 1 mais 43 dividido por 2, que dá 44, dividido por 2 dá 22. Raiz 1 é 22. Raiz 2 vai ser 1 menos 43 dividido por 2, dá menos 42, dividido por 2 dá menos 21. Menos 21 não serve, então a gente vai trabalhar só com o 22, que é a parte inteira. Então, dá 22 equipes. Vamos para o terceiro pontinho, que é 306 partidas. Então, substituindo e já ajeitando a equação, fica e ao quadrado menos e menos 306 igual a 0. Aplicando no delta, a gente tem b ao quadrado menos 4ac, os coeficientes são a menos 1, o coeficiente a é 1, o coeficiente b é menos 1, o coeficiente c é menos 306. Substituindo, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 306. Menos 1 ao quadrado é 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 306 dá 1.224. Mais 1 dá 1.225, então delta 1.225. Aplicando ao Bhaskara, ficar x menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 1.225 dividido para 2a. Menos com menos dá mais ou menos a raiz de 1.225 dá 35 dividido por 2a. Então, agora a gente vai calcular a raiz 1 e a raiz 2. Raiz 1 vai ficar 1 mais 35 dividido por 2 dá 36, dividido por 2 dá 18. Raiz 2 vai ficar 1 menos 35 dividido por 2 dá menos 34, dividido por 2 dá menos 17. Não serve pra gente o valor negativo, então só vai servir a raiz 1, que é 18 equipes. Vamos para a questão 4. Questão 4 diz o seguinte: as raízes da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0 expressa as medidas dos lados de um retângulo em centímetros. Calcule a área e o perímetro desse retângulo. Bom, aqui a gente tem uma equação do segundo grau e a gente vai aplicar a fórmula resolutiva, né? O básico é para resolver. Então, o coeficiente A é 1, o coeficiente B é menos 5, o coeficiente C é 6. Então, calculando delta, vai ficar b ao quadrado menos 4ac, delta vai ser menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Delta vai ser 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 6, menos 24, delta igual a 1. Então, vou aplicar o básico e encontrar as raízes. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos 5, mais ou menos raiz de 1, dividido por 2 vezes 1. X é igual menos com menos dá mais 5, mais ou menos 1, que é a raiz de 1, dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Vamos encontrar a raiz 1 e a raiz 2. Raiz 1 vai ser 5 mais 1 dividido por 2, que dá 6, dividido por 2, que dá 3. Raiz 2 vai ser 5 menos 1 dividido por 2, que dá 4, dividido por 2, dá 2. Então, raiz 1 é 3 e a raiz 2 é 2. Então, como ele disse que forma um retângulo, então aqui, ó, o retângulo de 2 e 3 centímetros de lado. E agora a gente vai calcular a área do retângulo, que é base vezes altura. Então, a área do retângulo, que é base vezes altura, vai ficar 3 vezes 2, dá 3 centímetros, 6 centímetros quadrados. Depois, ele quer o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Vai ser 3 mais 3, mais 2, mais 2, que vai dar 10 centímetros. Ok? Então, a gente finaliza assim a nossa correção.